Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre a cultura afro-brasileira e sobre a importância da reeducação antirracista. E para debater esses temas tão importantes para o país, a gente tem a honra de receber o presidente da Fundação Cultural Palmares, o João Jorge Rodrigues. Presidente, seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui no canal Empreender para esse bate-papo tão especial. Obrigado, é um prazer também para nós, para a Fundação Cultural Palmares, para a população afro-brasileira, os 105 milhões de afro-brasileiros, que historicamente têm produzido coisas importantes nesse país. Os ativos da economia, da sobrevivência, da agricultura, da mineração e principalmente nesse comportamento nosso de empreender. Os empreendedores negros, as empreendedoras negras, já são maioria no país e vêm de uma longa história de fazer coisas para além da obrigação serviçal. Então foi assim com os ganhadores de rua, com os alfaiates, com os barbeiros, com os músicos, com os jogadores de futebol. E hoje em todas as áreas da atividade humana dentro do Brasil, há um grupo, há pessoas afrodescendentes trabalhando, produzindo, e cabe a Palmares ajudar, apoiar esses setores a crescer muito mais. Uma população de 105 milhões de pessoas pode ajudar o nosso PIB a crescer muito mais. Então agora é cultura, economia, desenvolvimento e as pequenas empresas, os empreendedores têm um papel fundamental. Nenhum país pode viver só da grande indústria, da grande empresa, porque a capacidade de absorver pessoas por esses organismos é cada vez menor. Na realidade, você tem que ter uma capilaridade nas grandes cidades, nos bairros, nas favelas, que está se reconhecendo como um grande consumidor economicamente de tudo. É como o senhor falou, né, presidente? A população negra ela está cada vez mais presente Sim. no empreendedorismo, né? E quando a gente fala em empreendedorismo, é possível, sim, tanto o homem quanto a mulher, independentemente da cor, né, da etnia, empreender, principalmente nas comunidades, né? A gente sabe que existem vários programas, a própria Fundação, o Ministério da Cultura, né, tem ações voltadas para esse público e o Brasil, de fato, né, as mulheres têm ganhado papel de destaque cada vez mais quando o assunto é empreendedorismo, né, presidente? Agora, nós estamos num momento muito interessante. O BNDES vai participar dessa ação, está começando a discutir esse empreendedorismo, essa possibilidade da população negra. O SEBRAE Nacional tem atuado muito nesse campo e o novo Ministério da Cultura tem como perfil principal a ação criativa, a economia criativa. O que é essa economia criativa? É a economia dos shows, dos teatros, dos espetáculos, que gera, na realidade, todo um insumo de trabalho. Vamos pensar, por exemplo, no São João do Nordeste. Na Bahia, 417 municípios, todos os municípios têm São João. Mas aí se ama palco, som, luz, se vende acarajé, pipoca, então você tem todo um potencial. O audiovisual e o cinema. A cidade de Londres, 5% da sua receita vem do teatro. E uma cidade nos Estados Unidos, que é New York, você vai ver na Broadway, é o teatro que movimenta aquela cidade. Então, nós temos muito que ganhar se compreender a dimensão da economia criativa hoje, e aí está o empreendedor pequeno, médio e até de porte mais relevante, porque ao produzir ações culturais, ao fazer produtos culturais, ao vender eles, circular, todo um recurso que antes estava represado volta para a sociedade. A gente precisa ter uma ação calendarizada de atividades culturais no Brasil. Janeiro, fevereiro, março, verão, sim. Abril, maio, junho. O que fazemos? Isso impacta nas viagens, no turismo, no hotel, no Uber, no táxi. Então, assim, a Palmares, a Fundação Cultural Palmares, que faz agora 35 anos, ela é só um indutor de que isso seja revelado ao grande público. Mais do que isso, ela também é um meio de ajudar o Ministério da Cultura a fazer fomentos de forma diferenciadas. Nós acabamos de realizar as ações da Lei Paulo Gustavo e ela trouxe 3,8 bilhões para o país inteiro. Desses, 20% do Ministério da Cultura foi destinado para afrodescendentes. No caso da Bahia, de novo, a Prefeitura Municipal deu 50% para afrodescendentes e 10% para a população indígena, 60%. E no caso do Estado da Bahia também,
que com isso está dizendo? Que você vai ter gente que faz pequenas coisas, pequenos empreendimentos, que vai ter o incentivo da cultura para produzir, para fazer. Então, está se liberando as forças econômicas do ativismo do pequeno empreendedor, do empreendedor médio e daquela pessoa que diz assim, olha, eu quero fazer, tenho tal coisa a fazer, mas, evidentemente, não tenho capital. O pequeno capital ajuda a formar renda. O médio capital ajuda também a formar renda. E o grande capital pode ser indutor de desenvolvimento se ele fizer o caminho inverso. Ajudar o médio, o pequeno capital a fazer coisa. A cultura é um pouco isso. No fundo, quando você viu uma escola de samba, ela vestiu roupas, ela comprou produtos ali em Uruguaiana, ela comprou produtos e confeccionou. Teve pessoas que trabalharam para fazer aquilo e você viu um espetáculo de 90 minutos. A mesma coisa é em Parintins com o Boi, o Caprichoso, o Garantido. É uma festa em que uma empresa que a cor é vermelha passou a usar azul em função daquele espetáculo. A dimensão do simbólico, e aí é que entra o Ministério da Cultura, entra a Fundação Cultural Palmares, é impressionante, ela fica e faz a diferença. E o Brasil, que é rico em águas, rios, na Amazônia, na floresta, tem uma riqueza grande com nossa gente, nossa diversidade. Isso está mostrado no futebol, nos esportes, na música, na cultura. Se deixar o brasileiro ser brasileiro, se deixar que a gente possa ser diverso, nós vamos para o topo do mundo. Mas enquanto a gente for só um tipo de gente e tiver dificuldade para empreender, para usar, para fazer um negócio, para criar, para construir coisas bacanas, nós teremos uma limitação. Nós seremos apenas a 11ª economia do mundo. Falando um pouquinho mais, presidente, da Fundação Palmares, foi o primeiro órgão federal criado justamente para promover, disseminar, né, e preservar a cultura afro-brasileira. O senhor recentemente assumiu essa missão, né, como novo presidente da Fundação. Quais as ações que o senhor destacaria para o nosso telespectador, para quem está assistindo aqui o canal Empreender? Bem, a Fundação Cultural Palmares foi criada 22 de agosto de 1988. No governo José Sarney, o primeiro presidente foi Carlos Moura, e ela tratou esse tempo inteiro das comunidades quilombolas, tem dado alimentação para sobrevivência, tem uma bolsa permanência, tem uma parceria com o Itamaraty agora, de novo, para bolsas para o curso do Instituto Rio Branco, mas ela é a principal defensora dos direitos daqueles que moram nos quilombos, e o Brasil tem quase 8.000 quilombos, que tem a sua terra desde 250 anos, 300 anos atrás. Há duas partes do Brasil que estão brigando por terra, os índios e a população negra. Para quê? Para plantar, para produzir, e a Fundação Palmares, ela detém a ideia de proteger um patrimônio fundamental para o Brasil. O patrimônio da simbologia dos afrodescendentes, que desde 1549 estão aqui construindo esse país. Não há uma única coisa nesse país que não tenha a mão da população negra. Não há uma única pessoa aqui que diga assim, olha, eu não tive a ajuda, o apoio de uma mãe negra, ou de um pai negro, ou de um padrinho negro. Nós temos os cânticos, as orações, o carnaval, o jogo do bicho, tudo que a gente pensar na realidade tem tido essa contribuição generosa. Então a Fundação Palmares, faz 35 anos agora em agosto, ela é uma contribuição generosa do Estado brasileiro para as reivindicações do movimento negro, que em 88 estivemos na luta pela Constituição, conseguimos avançar algumas coisas, mas o Estado criou um organismo para promover políticas de igualdade. A maior dificuldade do Brasil moderno são as políticas de igualdade para as mulheres, para a população indígena, para a população diferentemente orientada sexualmente. Essas populações estão brigando para que o Brasil diga, olha, nós somos iguais, nós somos diferentes, mas apesar disso, eu respeito a sua diferença. E a Palmares é isso, é um símbolo poderoso que esteve em muitas dificuldades nos últimos 6 anos e que agora nós estamos reconstruindo para e paz, com aquela mesma ginga do brasileiro, a do futebol, da alegria e, ao mesmo tempo, preparando para ela ser uma fundação do presente e do futuro. Não vamos lamentar nada, mas que ela vai aparecer nos 27 estados, vai. Nos 5.000 e poucos municípios, vai. E mais do que isso, vai se comunicar com a juventude, que está fazendo algo bacana, exemplo do hip hop, com as mulheres, que são agora líderes dos empreendedores brasileiros, em especial as mulheres negras, com as grandes favelas. Nós temos o Sol Nascente em Brasília, temos as favelas da Bahia, do Rio, São Paulo. Então, essa área aí é onde a Palmares
deverá atuar intensamente para recuperar o tempo perdido e para promover algo do presente e do futuro. Ou seja, a Fundação tem esse propósito, né, presidente, de desenvolver aí uma política cultural, né, igualitária e inclusiva, né? Uma política moderna, né, que chegue àqueles que mais precisam, aqueles que até então não eram vistos pelo Estado brasileiro, mas que faça com que seja uma indução para outras coisas. Olha, um curso de diplomata no Rio Branco, Itamaraty, 30 bolsas esse ano, eram 20 bolsas. Você tem R$30 mil para se preparar para ser diplomata, para fazer um curso diplomata. Por que é isso? É mostrar o Brasil com índios, negros e brancos. Isso é importante porque o melhor cargo da República hoje é o da diplomacia. Mas se você for ver comunidades quilombolas que o aluno tem menos chance de frequentar a universidade, que recebe uma bolsa do MEC via Palmares, é outro estímulo. E não é nada paternalistamente não. É devolver às nossas populações aqueles incentivos, aqueles ativos que muitos de nós temos. Todo mundo sabe como são as bolsas de estudo no Brasil. Para inglês, para aprender japonês, para aprender alemão. E mais, quanta gente faz a universidade com bolsa de estudo. Então, se você pode compartilhar esse acesso, você está dando possibilidade de igualdade. A Fundação Cultural Palmares é um ativo da igualdade. Ela é para permitir pessoas tornarem-se iguais, mesmo com a diferença de tamanho, de óculos, de gordura, ou se joga futebol com a perna esquerda, para qual time torce. Não vou dizer o meu time não, mas para qual time torce, se é A, B ou C, entendeu? Aí precisa formar no Brasil, com o apoio da Fundação Cultural e do Ministério da Cultura, milhares de jogadores tipo Neymar e Marta. E o Vinícius Essa Júnior. gente existe. E o Vinícius, Júnior. e Garrincha, e Pelé, e Romário. Imagine, essa turma toda foi exceção à regra geral. Agora a gente precisa pegar essa turma e formar isso no empreendedorismo. Imagine como vai ser isso. O que nós vamos ter do Rio Grande do Sul ao Amapá, do Mato Grosso às Alagoas. Tem gente aí com a criatividade esperando, eu faço o quê? Então, mostra o caminho. Dar a régua. Ou então dizer, olha, aquele espelho ali é você amanhã. Eu gosto muito quando a garotada me vê como exemplo. Eu sou um cidadão baiano, sou teropolitano, sou um advogado, sou mestre de direito público, agora presidente da Palmares. Nasci num bairro difícil de Salvador. Trabalhei no polo petroquímico por 11 anos, dirigi táxi, vendi caderno no terreiro, mas ao mesmo tempo eu sou exceção. Agora uma exceção que inspira os demais. Então, cada garoto que vê diz, pô, eu posso ser aquele carinha ali. Sou um Rastafari. Entre elevadores no país inteiro, o pessoal para ele, não para. Quem é? A mesma coisa no avião. Mas assim, eu não permito que ninguém me discrimine. Ninguém me trate como inferior. Pelo contrário, eu sou cidadão brasileiro, sou cidadão norte-americano pela cidade de Atlanta, tenho vários reconhecimentos no mundo inteiro e ajudo criativamente ao meu país. Agora, na Fundação Cultural Palmares, é isso. É um desafio moderno de fazer algo interessante, que ainda não foi feito, mas que precisará ser feito. Então, assim, o jovem hoje não precisa apenas se espelhar, se inspirar na violência das favelas, na violência dos bairros de todo o Brasil. Pode e deve se espelhar nos bons exemplos do empreendedorismo. As mulheres negras que estão fazendo empresas e ações com cabelos, com maquiagem, com costura, com uma série de coisas, são exemplos para a menina preta. Está na hora. Então, a gente faz escolhas na vida. Se o país inteiro fizer escolhas positivas, a Fundação Cultural Palmares está dando certo. E o meu recado é esse: Fundação Cultural Palmares, Brasil contemporâneo e o Brasil que dá certo. Presidente, qual a sua visão com relação ao movimento quilombola no país? O movimento quilombola tem sido um movimento de defesa. Um movimento de defesa dos interesses das comunidades quilombolas, do acesso à terra, mas pode também, se quiser, ser um movimento de iniciativas, de novas iniciativas, para que, além dessa defesa da terra, possa também ter uma ideia de como vai ser o futuro do quilombismo daqui a 30 anos. Agora nós estamos comemorando 35 anos das ideias de Abdias Nascimento, com o livro Quilombismo, e da Fundação Palmares, e partimos. Tudo inspirado nos 300 anos de Zumbi dos Palmares. Uma ideia que surgiu em Porto Alegre, Oliveira Silveira, e a gente terminou mapeando os quilombos, fazendo protocolos para
a doação da terra, certificação pela Palmares, titulação pelo INCRA. Mas agora é hora também de preparar para como essas comunidades vão viver, vai ter negócios, vai ter empreendimentos. Há uma na Bahia que vende cebola e tomate. E ao vender cebola e tomate, foram prosperando. Eu quero que as comunidades quilombolas e a população indígena vivam como quiser. Mas aqueles que quiserem empreender, quiserem fazer economia, quiserem fazer atividade, também o façam. Eu quero que haja nesses lugares saúde, educação, facilidade de transporte. Não pode ser um quilombo só porque alguém vive longe das grandes cidades, ou vive como há 300 anos atrás. O quilombo agora precisa ser o mais moderno possível. Em várias cidades do Brasil, nas periferias, tem quilombos. No Rio de Janeiro tem o quilombo de Sacopã. Na Bahia, o bairro da Liberdade é um quilombo. Se pensarmos bem, Itapuã é um quilombo. Várias cidades satélites aqui são verdadeiros quilombos. Do ponto de vista de aglutinar, de ter tradições, de ter história, de ter gerações que passam de um para o outro. E, ao mesmo tempo, orgulho. Você pensar que quase todos esses lugares do Brasil há um orgulho de onde nasceu, como vive, quem chegou ali antes. No Rio é as tia baianas, né? Em São Paulo é o nordestino. Aqui gente de todo o Brasil veio. Ora, isso quer dizer que o quilombo não era só negros, era negros, indígenas, era populações islamizadas, os judeus e até brancos pobres participaram disso. Então agora é um salto que nós também temos que dar. E a Fundação Cultural Palmares vai ajudar nisso, vai apoiar nisso. Presidente, eu só vou fazer um rápido intervalo, mas na sequência a gente segue aqui conversando, tá bom? Tá bom. Para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre a cultura afro-brasileira, sobre a importância da reeducação antirracista, e a gente segue aqui com o presidente da Fundação Cultural Palmares, o João Jorge Rodrigues. Presidente, qual a importância do legado afro-brasileiro? Bem, é a importância de um tesouro de diamantes, de ouro, prata, petróleo, lítio, tudo numa caixa. Essa contribuição afro-brasileira ao país veio de vários países da África e aqui foram enriquecidas por processos daqui. Ora, esse legado, ele é às vezes odiado, é desconhecido, perseguido, impedido de acontecer. Então a gente precisa abrir essa caixa, é a Arca da Aliança, é a Caixa de Pandora, para dizer, pô, isso aqui é do povo brasileiro. Há um simbolismo nisso. A cultura brasileira é simbólica. Ela é escrita, ela é a oralidade, ela é o candomblé, ela é a umbanda, ela é o samba, ela é o jogador de futebol, é a jogadora de vôlei, é a presença de Marta. E isso precisa ser melhor entendido pelo povo brasileiro. A sociedade brasileira passou esses anos todos negando o racismo, o preconceito, a intolerância, e com isso nos atrasou muito em desenvolver, porque impedia e impede que pessoas diferentes dessa cultura brasileira, desse simbolismo, possam chegar ao topo dos vários lugares do Brasil. Então nós temos 5 campeonatos de futebol, basicamente relativo a essa cultura, mas não temos nenhum prêmio Nobel. Nós temos presos políticos, como Fernandinho Beiramar, interessantíssimo, com inteligência rara, mas nós não produzimos cientistas em física e química com essa mesma coisa. Então, assim, a cultura brasileira, a simbologia dos afro-brasileiros é libertador para a nação. Nos últimos 20 anos, teve uma política de cotas nas universidades. Eu estava aqui na UNB, quando começamos as cotas na graduação, no mestrado, no doutorado, e nesses anos todos, a universidade ficou mais misturada, mas desenvolveu muito mais ciência e tecnologia. Quando tivemos a Covid, a primeira pessoa a identificar no Brasil como eram as células da Covid foi uma mulher negra em São Paulo. Então, assim, a nível científico, os seres humanos são iguais, homens e mulheres, negros e brancos. E a população africana que vem para cá tem uma história anterior. É a civilização egípcia, a civilização etíope, é as escritas, 96 línguas escritas.
é a arquitetura, é a medicina com a mumificação, né? É os sabores diferenciados. Ou seja, cada pessoa que atravessou o Atlântico nos navios trouxe uma civilização anterior bem mais antiga do que a civilização portuguesa e espanhola. E aqui fez algo muito melhor. Se você pensar, por exemplo, na rota em Minas Gerais, da Estrada Real, você vai ver que boa parte da mineração brasileira tem a ver com a experiência africana da mineração. A agricultura, a forma de edificação das casas, que também voltaram para a África, o falar português do Brasil, com 23% de línguas e componentes africanos. Então, assim, a cultura africana aqui é aquele tesouro que o país tem se negado a explorar positivamente. Explorar no sentido de gerar uma densidade de riqueza grande. Nós temos muito mais pessoas africanas do que os Estados Unidos da América. Lá tem 11% de população africana. Nós temos aqui 50% de população. Lá já deu um presidente de república, tem uma mulher como Michelle Obama, tem agora a vice-presidente da república, ministra da corte, cientista. Para ir da Lua, 3 mulheres afro-americanas ajudaram cientificamente a calcular tudo aquilo. Então parece que nós estamos como um gado amarrado. Nós temos um gado de melhor qualidade, mas nós amarramos num tronco e não queremos soltar. A cultura afro-brasileira é o libertador da economia brasileira. Se nós vamos consumir, nós consumimos e alcançamos o lugar da Índia e da China. Porque nós precisamos vender 105 milhões de calça, de paletó, de camisa, de absorvente, de palito, de carro, de tudo. E só vai vender se esse pessoal tiver renda. Não pode ser diferente. A minha área é a cultura, mas é também o direito à igualdade. Cultura e direito à igualdade tem a ver com economia, com receita, com possibilidade de você comprar casa, com possibilidade de você ter saneamento público. E é incrível que em 2023 o Brasil tem demandas de países extremamente atrasados. E nós temos 3 países, um no sul e sudeste, um no norte e nordeste e um no centro-oeste. Um é grande exportador de grãos, o outro é grande consumidor de coisas e o outro falta tudo. Nós precisamos fazer desse país ser uma nação. E isso passa por essa cultura afro-brasileira. Não basta dizer que o nordestino é pobre porque é negro, porque tem origem africana. Não, tem negros no país inteiro. Nós que mandávamos os negros para o Uruguai, para a Argentina, para o Rio Grande do Sul. Saía da Bahia pela estrada para lá, para o Rio Grande do Norte. Ora, e ter negro não quer dizer que é subdesenvolvido, não. Senão os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, seriam um país subdesenvolvido. E olha que algum desses países, quando quer ganhar futebol, forma uma seleção de 9 pessoas de origem africana. Porque tem essa coisa também do racismo, né? Você diz, como é que eu faço para ganhar? Bota os negros lá, pô. Contanto que quando volte, você seja discriminado. E no nosso caso, o negro brasileiro, a mulher negra, nós somos tão generosos que tudo que nós criamos aqui, toda essa riqueza, mesmo com a perseguição e a intolerância, a gente mantém os candomblés abertos para negros, mestiços e brancos, os blocos afro abertos, as escolas de samba, a capoeira. A população negra divide com os brasileiros não negros o coração, o útero, os seios, a sapiência. Hoje, quase todo mundo trança o cabelo. Mas eu venho de uma geração que era o ferro quente das meninas pretas, um horror. Você pensando bem, hoje em dia, você diz assim, pô, por que era isso? Hoje, trançar o cabelo é moda. Você vê em todo lugar aí, as tranças aí. As tranças eram um caminho da cultura. São expressões culturais de diferentes povos que chegaram até a gente. Então nós temos algo para ganhar se atrás da palavra empreender tiver cultura brasileira, tiver liberdade, tiver igualdade e tiver diálogo para liberdade. A intolerância só nos leva para trás. E mais do que isso, impede de você ver o outro. Aqui agora nós estamos nos vendo. Então não é possível que eu diga, olha, eu não estou vendo o João Jorge. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu estou de paletó azul, eu sou negro, um pouquinho velho, de barba branca, barba preta, né? Falo gesticulando, tenho anéis nos dedos e tenho as contas de candomblé aqui dentro. Então que tal não olhar por esses símbolos se eu sou bom ou ruim? São as minhas atitudes, as atitudes que eu vou tomar como presidente da Fundação Cultural Palmares, ou no Ministério da Cultura,
ou na relação com os países africanos. E nós, brasileiros, temos um passaporte que serve para qualquer coisa. Serve para a Coreia do Norte, serve para a Holanda, serve para a Ásia, serve para a Índia. Que tal a gente entender esse potencial? É o potencial da cultura. O brasileiro não é um tipo humano. Não é o homem branco brasileiro, não é a mulher branca brasileira, não é o europeu que aqui veio. É gente de todos os lugares do mundo, em especial a população negra e indígena. Então, assim, a cultura negra é o passaporte para isso. É um passaporte moderno, é um chip moderno, é um condutor moderno, que vai nos levar para um lugar bacana. Nós não estamos mais tristes depois das cotas para negros. Nós não estamos mais tristes depois que a população negra começou a dizer que tem racismo no Brasil. Nós não estamos mais tristes porque a população negra está chegando a alguns lugares muito bacanas. O ministro Silvio Almeida, a ministra Margareth Menezes, né? Vários parlamentares, o senador Paulo Paim, e as mulheres que o pessoal elegeu, mulheres trans, as mulheres de vários lugares do Brasil. Pelo contrário, nós temos risadas mais largas agora. Nós temos tapas nas costas mais largos, uma gente generosa que circula nos lugares e dá abraços e afagos que nós precisamos. E nós precisamos voltar para um começo, que é uma política do Sankofa, que é um pássaro que morde o rabo para recomeçar, para reiniciar. Nós precisamos trazer para a brasilidade toda a generosidade que nossos parentes mais antigos nos ensinaram. Havia uma época que a gente atravessava a rua para jogar bola do outro lado. Havia uma época que a gente brincava numa rua com as meninas do outro lado. Havia uma época que na escola sentávamos em cadeiras sem separações. Aí a gente foi caminhando para ter escola só de um tipo de gente, só de uma qualidade, brincar só com um tipo de pessoas, discoteca só para um tipo humano, e foi fazendo algo que nós não tínhamos. Então, que tal retornar para o começo, de eu atravessar a rua para jogar bola com o outro, de um menino e uma menina namorarem, independente da classe social. E na escola, todos serem iguais. Nós não podemos mais recriar as divisões que não existem no ser humano. Todos terminam no lugar. Todos nascem de alguma forma. E é no nascer e no morrer que você vê, na realidade, por que nós precisamos empreender. Nós precisamos empreender para fazer a diferença. Sem isso, nós não faremos diferença. E se faz a diferença, fazendo a roda girar, olhando para o mundo. Nós não podemos deixar isso acontecer. A Fundação Cultural Palmares vai ser parte desse novo caminho de desenvolvimento do Brasil. Vai falar muito, vai dizer muito, vai agir muito e vai induzir o desenvolvimento do Norte e Nordeste, no Amapá, no Acre, nos lugares até agora onde a Fundação não foi. Ela é muito a Fundação baiana, carioca, paulista, mineira e rio-grandense. Só que nós temos 27 estados. E nesses 27 estados, a gente como a gente, negra, mestiça, mulata, precisa... Oi, cadê vocês? Então nós vamos sinalizar, estamos aqui, vamos juntos. Nós estamos fazendo agora uma escuta ativa, indo para os lugares, ouvindo. Ah, mas, poxa, vamos ouvir. Esse país precisa aprofundar essas escutas, porque as soluções até agora não resolveram as nossas coisas. Nós temos agora um problema com as torcidas de futebol, que nós não tínhamos 50 anos. Eu sou de um time, não vou dizer, mas torcia junto com o outro time lá na Bahia, que nem cito o nome nem nada, mas a gente vivia junto, conversava junto. Agora, qualquer coisa é um caos. Agora nós temos jogos de torcida única. Não pode ser mais aquele futebol do Canal 100. Não pode ser mais, que seria, pô, vibrou, olha lá o cara. Não, agora é assim, um tipo, mano. Então a gente precisa trazer o futebol da várzea, do campo de barro, daqueles dribles concertantes, de jogar descalço. Joguei muita bola descalço e a polícia vinha atrás da bola, mas ali você aprende a driblar, aprende a controlar a redonda. E mais do que isso, você traz para o Brasil alegria. Nós ficamos alegres em 58, quando um time desses moleques trouxeram a Copa do Mundo. Foi ganho contra quem? Contra a Suécia. Não foi, era naquele momento um grande time de futebol, a Suécia. E vai uma turma lá e brinca, não passa assim não.
faça acular aquela fala de Garrincha que o goleiro não quis abrir as pernas e ele não fez o gol e voltou driblando, é a cara da técnica do povo brasileiro superar dificuldades. O time inteiro e diante do goleiro, não, ele não abriu as pernas não. Ora, nós fomos à Europa para ganhar uma Copa do Mundo em 58. E ganhamos outras sempre com alguém bastante malandro, bastante moleque, que ao mesmo tempo é o Macunaíma brasileiro. Alguém capaz de atravessar os mares, ir na Europa, na Escandinávia e ver o rei aplaudir seu time e depois ser aplaudido por um rei. Esse é o Brasil empreendedor. É como o senhor falou, né, presidente? A população negra, a população indígena, ela tem ganhado cada vez mais destaque, papel de destaque. É possível hoje a gente encontrar pessoas, mulheres e homens em grandes cargos no executivo, no corporativo, no ambiente empresarial. Mas faltam políticas públicas, o caminho é o empreendedorismo. Faltam políticas públicas, o caminho é o empreendedorismo, agora combinado com novas políticas públicas. Foram feitas algumas políticas públicas, é óbvio, porque nós estamos tentando ser um pouco a social-democracia europeia, somente depois do presidente Fernando Henrique. Agora, essas políticas precisam avançar muito mais. Os Estados Unidos têm 70 anos de ações afirmativas, que começou na Índia, na Malásia, no leste asiático. Ora, nós temos 20 anos e nós tivemos muito mais tempo de escravidão. Nós temos muito mais tempo de perseguição a populações indígenas. E ainda estamos numa situação de que nem as terras reservadas à população indígena podem ser lugares de fluência dessa população. Então, é óbvio que a gente precisa avançar muito mais. O empreendedorismo dá no poder econômico àquele ator, àquela atriz. Ele passa a poder ter mais recursos, educar seus filhos, comer, vestir. E ele aprende e descobre que ele é parte de uma cadeia econômica, o que é fundamental. Porque às vezes no bairro pobre você diz, pô, não posso fazer nada. Mas se você empreender, você vai ganhar dinheiro, vai proporcionar melhores condições de vida para a sua família e vai descobrir como funciona a economia. Por algum motivo a gente transformou a ideia de que a economia é uma coisa difícil, longe de todos. Mas os empreendedores eles descobrem rapidamente o que é despesa e receita, o que é lucro e como investir para ter mais lucro. Começa às vezes sem muita noção disso, mas ele vai com o tempo entendendo que ele precisa acumular meios e o seu produto, aquilo que vende, precisa ser muito mais aceito comercialmente ou empresarialmente. Então aposta em coisas e vai se tornar top. Hoje a gente tem uma gama de pessoas que chegaram ao topo da sua área sendo empreendedoras e que até fazem referência simbólica para outros caminhos. Então, assim, o Brasil precisa e pode praticar mais políticas públicas diferenciadas para mulheres, negros, índios, para pessoas do Norte e Nordeste. Os editais precisam ter essa diferença, mais chances, mais pontuação e, ao mesmo tempo, estabelecer uma política educacional ampla para desenvolver, na realidade, vários níveis de participação do Brasil. Hoje a gente tem limites disso e pode pensar isso como uma solução a médio prazo e a longo prazo. Não há solução a curto prazo. O empreendedorismo tem salvado o Brasil nos últimos 30, 40 anos porque apresentou saídas. Agora está no muro, está na parede e precisa encontrar saídas para os próximos 30, 40 anos. Isso a Nigéria está pensando, a Indonésia, o México, o Egito, a Índia vem fazendo isso. No auge da crise da Covid, nós descobrimos que a vacina viria da Índia. E poucos de nós ficamos atentos a quem transportou a vacina para o Brasil. A Ethiopian Airlines. Foi na Índia, pegou, fez escala em Isabel e trouxe para o Brasil. Então nós estamos num mundo que as relações são outras. E o Brasil pode participar ativamente disso aí, se libertar dessa força interior, que é políticas públicas e empreendedorismo. Presidente, eu não poderia deixar de abordar com o senhor a questão do letramento racial, que tem o objetivo, né, de conscientizar, né, o indivíduo com relação a combater, né, o racismo no cotidiano. Qual a importância dessa reeducação antirracista no país?
A reeducação, ou educação, vai permitir que os estereótipos, os preconceitos, aquele eu acho que é assim, eles possam ser filtrados e deixem de existir só pelo olhar do outro. Ora, nós temos um modelo de educação basicamente fundamentado pela educação europeia, ocidental e branca, cristã e católica. E todos os outros conhecimentos passaram a ser considerados inferiores. Então as pessoas são formadas até 30, 40 anos com o preconceito da educação, da administração pública e da comunicação social. Várias cidades do Brasil, os outdoors só apresentam um tipo de gente. Isso é a falta de letramento racial. Então, na medida que as pessoas possam encontrar, descobrir mais o que é intolerância, o que é o racismo, o que é o preconceito e como não agir assim, e educar as novas gerações para não agir assim, a gente vai diminuir todo esse estoque. E esse estoque ele é grande no Brasil. Ele está para além do futebol, ele está muito ligado ao emprego, só chega para qualidade, fala línguas, viveu fora, mas não tem vaga para você não. Nós empregamos aquele que parece com a gente. Nós empregamos as pessoas que têm o mesmo biotipo e com isso vagas incríveis ficam faltando. Mais do que isso, a pessoa que é da favela, que atravessa o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, ou Fortaleza para disputar o emprego, sai achando que ele tem menos chance. Quando deveria chegar lá, eu posso fazer, eu vou trabalhar. Então, assim, a educação racial, ou a educação antirracista, ela é mostrar como é a África, mostrar como chegamos aqui, a nossa contribuição, a população indígena, os asiáticos, os europeus pobres que vieram para aqui. Raramente veio para Santa Catarina alemães ricos. A maioria que veio eram alemães pobres, de cidades que recebiam 100 contos de réis, equipamentos, recebia possibilidade de um título da cidadania para ocupar uma terra. Ninguém que era rico na Alemanha, ou na Itália, ou no Japão, veio para o Brasil ser colonizador. Então nós temos que ver também que há uma imigração pobre que transformou-se rica, mas não pela sua superioridade, porque o Brasil deu posses diferentes. Então, assim, educar agora deveria ser um ato de liberdade. Dizer às pessoas o que é, o que não é. Eu falei aqui hoje de várias coisas do mundo, de vários lugares do mundo, porque eu fui a muitos países do mundo, fui muito na Europa, fui muito nos Estados Unidos, América do Sul, fui muito para os países africanos. Tenho um letramento que me permite falar disso, mas é uma novidade. Não é todo brasileiro que pode conversar, tratar e discutir essas coisas no âmbito da economia, porque nós estamos falando de empreendedorismo e eu estou citando vários exemplos de lugares que optaram por coisas diferenciadas. Então, assim, eu, homem, eu preciso ler sobre os direitos das mulheres. Eu, homem preto, preciso ler sobre os direitos da população indígena. O homem branco precisa ler sobre os direitos da população indígena, das mulheres, dos negros, da população trans. E com isso, impedir a piada, a brincadeira, a gozação. Nós podemos prestar atenção a uma coisa, quase a gente não tem mais os programas de humor, porque eles eram sempre focados no preconceito, na discriminação. Lembro de um ator que era a bichinha, aí o negro. Então, isso hoje é impossível, porque há um letramento sobre a questão racial que essas piadas só reproduziam os equívocos. Então, nós temos que encontrar um outro tipo de forma de fazer humor, de processar isso. Então, educar para libertar, educar antirracista as pessoas e, principalmente, uma educação universal, ampla. Não dá para dizer quem inventou a escrita, não dá para dizer quem inventou essas câmeras que estão filmando, ou o avião. Nós falamos que foi Santos Dumont, ou foi os irmãos Wright, mas, na realidade, um conjunto de coisas chegou àquilo ali. A mesma coisa da civilização hoje. As coisas mais modernas que tem é um conjunto de gente trabalhando para produzir aquilo. E isso é bom, isso é bacana. Presidente, só para a gente finalizar agora, o senhor como presidente da Fundação Cultural Palmares, membro consultor da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, olhando para aquela câmera, o que é que a comunidade negra, quilombola, indígena, pode esperar da sua atuação junto a essa importante fundação que é a Fundação Palmares, que tem uma atuação ímpar quando o assunto
é a cultura afro-brasileira? Bem, pode esperar o empenho de alguém que aos 67 anos passou 44 anos na luta pelos direitos e igualdade, que também participou da criação da Palmares há 35 anos atrás. E mais, que não tem medo do futuro. Eu vivo a audácia da esperança e gosto muito dessa tese de uma terra prometida. O meu empenho é trazer a Palmares para um lugar bacana e ajudar todos aqueles que dependem da atuação da Palmares. A população quilombola, a população indígena, a juventude das periferias, as mulheres negras e principalmente o combate ao racismo no Brasil e no mundo. Então esse empenho eu tive nesses últimos 49 anos nas ruas desse país e andando pelo mundo e estou colocando esse potencial, esse ativo à disposição da Fundação Cultural Palmares para que em todo o Brasil a gente tenha uma nova visão, uma nova levada e ao mesmo tempo obter resultados positivos. É assim, sem medo. É hora de homens e mulheres que não têm medo. Perfeito. João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Cultural Palmares, quero aqui agradecer imensamente a sua participação conosco nesse bate-papo para lá de especial, falando sobre temas tão importantes para você que se reconhece como negro, que se reconhece como indígena, que se reconhece como quilombola. Presidente, portas abertas aqui para o senhor, aqui no canal Empreender sempre. Obrigado, paz, luz, vamos! E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender. Afinal, você já sabe, assistir sempre é um bom negócio.